Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Os filhos teus, mãe amada, mãe querida, que bom hoje estarmos aqui em mais um dia do combate. Eu estou tão perdido nos dias. Hoje é dia 25, eu estou fora de casa desde o dia 11 em missão. Rodei por esse Brasil afora e estou aqui de novo com vocês no nosso texto do combate. Hoje nós vamos falar sobre as maldições, como quebrar as maldições. E eu quero começar esse texto e depois a gente vai orar um pouquinho em cima disso. Gálatas capítulo 3, versículo 12 seguintes. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá. Isso já vem desde o livro do Levítico, do Antigo Testamento, no capítulo 18, versículo 5. Continua a palavra da carta de Paulo aos Gálatas. Cristo remiu-nos das maldições da lei, fazendo-se maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Também esse texto vem lá do Antigo Testamento. Paulo está lembrando, Paulo conhecedor das leis, pega esse texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Assim a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Filhos e filhas, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão brincando de ser cristão, brincando de viver a fé. Nós precisamos entender que as palavras têm poder. Tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. Hoje eu não quero aqui trazer nada de novo, quero trazer uma palavra bem simples sobre esse tema, quebrando as maldições. Cremos que Jesus já levou sobre si na cruz toda a maldição. Mas isso não quer dizer que de novo nós não caiamos na maldição. Não vivamos os efeitos malditos dos pecados, das transgressões da lei que nossos antepassados cometeram contra a vontade de Deus, se rebelando contra Deus e se colocando num estado de miséria. Então, por que o tema quebrando maldições, se Cristo já tomou sobre si todas as nossas maldições? Porque há muitas pessoas dentro da igreja que ainda aceitam a maldição sobre sua vida, sobre sua família. Esses questionamentos nós precisamos fazer. O texto que ouvimos, a palavra diz: Cristo isso quer dizer, já resgatou da maldição. Como? Fazendo-se maldição por nós. Maldito aquele que pregaram no madeiro. O livro de Deuteronômio, e aí a gente vai rezar para entrar no que vamos caminhar nessa noite sobre esse tema, quebrando as maldições. O texto do Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23 diz: se um homem tiver cometido pecado digno de morte e for morto, e o tiver despendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro. Portanto, aquele que é pendurado é maldito de Deus. Alguns pecados eram sentidos com a morte, outros com as maldições. Vamos orar agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde hoje trazer a luz da verdade desta palavra, para que possamos romper todos os laços de maldição que estão na nossa vida, na nossa família, proveniente dos efeitos malditos, dos atos que nossos antepassados praticaram e não se arrependeram. Oriacantaralabária, coricantaralabária. Vinde, Espírito Santo, vinde consumir toda a miséria humana do nosso pecado, que tem provocado não só a maldição na nossa vida, mas a maldição nas nossas fontes de renda, a maldição nos nossos bens, a maldição nos nossos relacionamentos, a maldição na nossa família. Vinde, Espírito Santo, nos liberta nessa noite. Oria cantaralabária, cori cantaralabária, ossiri cantaralabária, coria cantaralabária. Vinde, Espírito Santo, vinde com a potência, com os dínamos, para destruir todo o domínio que Satanás foi construindo e tomando conta ao redor da nossa vida, ao redor da nossa família, ao ponto de nos escravizar, ao ponto de nos tornar débeis, infrutíferos, insensíveis, ao ponto de nos tornar doentes, fragilizados, para não mais querer lutar pela vida, para não mais querer acreditar na misericórdia, para não mais querer acreditar na vida eterna. Oria cantaralabária, cori cantaralabária, ossiri cantaralabária, coria cantaralabária, ori cantaralabária, cori cantarassaralabária, ori alabária. Vinde, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque essa graça já está chegando. Eu vejo uma pessoa que é uma mulher, você está rezando conosco, de um outro país, e você se arrasta numa maldição. Você já está no quarto relacionamento, e você sempre faz com que esses relacionamentos sejam rompidos, porque na sua árvore genealógica havia uma maldição. Alguém que se deu a um pacto demoníaco, bebendo sangue consagrado a Satanás, e tornou a tua vida, dizendo: nenhuma mulher dessas gerações da nossa família permanecerá no matrimônio, sempre haverá divisão, sempre haverá separação. E assim tem sido entre mulheres da sua família, mas Deus hoje está quebrando essa maldição. Obrigado, Jesus, porque você está curando um homem que deixou a sua família e que já vinha de uma herança aonde havia muita traição, aonde os homens se davam a prostituição para dizer que eram homens e não se arrependeram desses pecados, e você se deu à prostituição, e alguém fez um trabalho com sangue de menstruação para te tornar escravo do pecado, e você deixou a sua família, e hoje você está com câncer em várias partes do corpo. O sangue de Cristo que lava e liberta está quebrando essa maldição e está te tornando de novo alguém que pode ver e que pode reconstruir a sua família. Volta para sua casa, volta para sua família. Deus cura você desse câncer, mas Deus quer curar o câncer da maldição que fazia com que todos os homens da sua casa, da sua genealogia, se dessem ao adultério. Oria cantaralabária, coria cantaralabária. Eis a cruz do Senhor. Fugir potências infernais sobre a vida desses filhos que oram agora. Venceu o leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo, que por esse santo, poderoso nome, por suas chagas, por seu sangue, pelas lágrimas de sangue da Virgem Maria, pelo poder de combate de São Miguel, quem
como Deus, ninguém. Seja dissolvido toda a maldição da tua vida, da tua família, da tua genealogia. Olha, Jesus nunca pecou, mas ele atraiu para si as maldições da humanidade inteira. Por que Jesus foi condenado à morte? Porque caiu sobre ele toda a maldição da lei, lá do Antigo Testamento, lá de tudo que se arrastava, e que os povos não tinham se arrependido, e as maldições da humanidade inteira, das gerações antes dele, como das gerações depois dele, até a sua vinda última. Ele atraiu para si todas as maldições, mas aonde nós quebramos essas maldições? No confessionário, pedindo perdão pelos nossos pecados, e pelos pecados dos nossos antepassados, por atos que eles praticaram e não se arrependeram. Em Gálatas 3,13 que ouvimos, Jesus se fez maldição por nós. Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5. Se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão, diz a palavra. Todas essas maldições eram para vir sobre nós, mas Jesus as rompeu. Jesus as quebrou no Calvário, mas nós de novo voltamos, como o povo do Antigo Testamento, a sentir saudade das cebolas azedas do Egito. Vocês pensam que maldição não recai? Eu atendi uma vez uma mãe e um pai que tinha um filho de 9 anos, que já não podia mais ir para a escola, conselho tutelar, não podia porque ele machucava as crianças na escola, não tinha remédio que controlasse a agressividade daquela criança. Aquele pai e aquela mãe estavam cheios de hematoma e imploravam ajuda e diziam que o filho estava possesso de um demônio. E eu falei, eu não acredito que uma criança de 9 anos seja possessa de um demônio. Que pecado essa criança cometeu? Que mal essa criança fez? Se desde criança, desde recém-nascida, essa criança tinha problemas. Então eu fui com o pai e a mãe até a casa. E quando eu cheguei na casa, Deus disse para mim, fala a sós com o menino. E eu pedi ao pai e à mãe que saíssem da sala, e eu fui conversar com o menino. Quando eu estou conversando com o menino, eu fui pedindo o nome dele, ele não falava, e ele foi transformando o rosto dele, foi criando uma feição que era horrível até de olhar para aquela feição daquele menino. E eu disse, em nome de Jesus, você não pode ficar prisioneiro desse espírito maldito de agressividade. E aí, com outra voz, não uma voz de criança, o demônio se manifestou e disse, você não pode me tirar dessa criança, porque a mãe consagrou ela a mim no 4º mês de gestação. Ela fez um ritual, um pacto de sangue e ofereceu essa criança dizendo, eu não gero um ser humano, mas eu gero um demônio. Então, eu deixei aquela criança na sala, porque ela estava ali num lugar fechado, e fui ao outro ambiente conversar com o pai e a mãe. E o pai e a mãe, eu perguntei a eles, quem de vocês rejeitou essa criança? Quem de vocês amaldiçoou essa criança? E o pai começou a dizer, eu não, sempre quis ter um filho. E a mãe, eu também não. E o pai disse, não, você não queria ter essa criança. Você procurou abortar essa criança. Você tomou garrafadas, você foi a clínicas para abortar essa criança.
para assassinar essa criança no ventre. Você não queria ter esse filho. Então eu falei: mãe, confessa o teu pecado. Fala a verdade. É a única maneira de quebrar essa maldição do seu filho. Então ela começou a contar: sim, eu não queria. Eu era uma mulher adúltera. Eu traí o meu marido. E o marido ali junto, escutando tudo. Eu traí o meu marido. E quando eu fiquei grávida, eu pensei: agora eu vou perder os homens que eu arrumei para trair o meu marido. Porque não era um só. Então eu desejei abortar. Fiz de tudo. E disse para Deus no 4º mês: se essa criança não for tirada de mim, eu não gero um ser humano. Eu gero um demônio. E nasceu a criança com aquilo. Então ali eu percebi que já não era mais para um leigo aquele momento de oração. Então chamei o padre, que era exorcista. O padre foi até a casa. O padre atendeu aquela família. Aquele pai confessou, aquela mãe confessou, reconheceu e se arrependeu de tudo o que tinha feito. E o padre entrou na outra sala e disse ao demônio: deixa essa criança, porque essa maldição foi quebrada e você agora não tem mais parte dela. Como sacerdote, eu te exorcizo e te mando embora, espírito maldito. E saiu um tufão de vento que derrubou quadros, vasos. A janela estava aberta, levou cortina para fora da janela. E a partir daquele dia, aquela criança retomou as suas atividades. Não precisou mais tomar nenhuma droga de medicamento para ter controle, para ter domínio daquela agressividade. Veja como as maldições perpassam. Nós precisamos entender o que está no profeta Isaías, capítulo 53, fala do alto preço que Jesus pagou para nos resgatar. Mas nós precisamos também compreender que o primeiro sacramento que Jesus instituiu após a sua ressurreição é a confissão. Padre Gamaliel Amorfi, um grande exorcista, e eu falo isso sempre, dizia que desde procurar um exorcista, nós deveríamos procurar um confessionário, para romper as maldições, porque as maldições são brechas por onde o demônio entra, por onde o demônio escraviza, e a palavra tem poder. Ele dizia: então você tem que procurar um sacerdote no confessionário, porque tem mais poder a confissão do que o exorcismo. Porque o exorcismo tira o demônio da pessoa. A confissão tira a pessoa do demônio. E aquele demônio não pode mais agir naquela pessoa. Essa semana ainda, eu orei por uma mulher em Aracaju, o ano passado. E essa mulher tinha uma maldição que vinha da avó dela, que amaldiçoou a mãe dela, e a mãe dela morreu com o rosto deformado, de enxaqueca, de dor de cabeça, que os médicos não conseguiam ter um diagnóstico. E não foi quebrada essa maldição da avó na mãe. E ela veio para que eu pudesse orar. Essa semana você pode começar a acompanhar aí nas nossas redes sociais, Ironice Puldaro Oficial, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Esse testemunho dessa mulher vai estar lá. Eu gravei ontem à noite esse testemunho em Aracaju com ela. E ela veio, e o Senhor deu a palavra de ciência: a tua avó amaldiçoou a sua mãe morreu disso, e você vai morrer disso se essa maldição não for quebrada. E ela disse: sim, a minha mãe vivia dizendo que a avó dela amaldiçoou ela, mas nunca quebraram essa maldição. Agora ali foi feita a quebra de maldição. Ela pediu que, em nome da vida que ela tem,
da genealogia que ela trazia, da árvore genealógica que ali ela representava, Deus quebrasse as maldições de todas as gerações, da primeira à décima, da 10ª geração, Adão e Eva, fez a oração de quebra de maldição, e o que aconteceu? Foi confessar, e ontem, um ano depois, ela em poucos meses já estava totalmente mudada. Mas ontem eu pude gravar o testemunho dessa mulher. O rosto dela que já estava deformado, inchado de um lado, o olho torto, não mudou. Mudou completamente, porque a maldição foi quebrada. O mal não tem poder sobre o bem, mas nós temos que entender que a palavra de maldição tem poder. Jesus determinou muitas bênçãos, absolveu pecados, ressuscitou os mortos, acalmou as tempestades com palavras de bênção. Mas uma palavra de maldição de Jesus na Bíblia representa o poder que tem uma maldição não quebrada. Jesus determinou a figueira maldita que nunca mais desse fruto, e aquela figueira amaldiçoada nunca mais deu fruto. Aqui eu quero chamar a atenção para as pessoas que provocam os sacerdotes, que banalizam com o sacerdote. O sacerdote é em persona Cristo. Ele tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. E uma maldição de um sacerdote, só um bispo pode quebrar. Então percebam, quando você provoca a ira de um eleito de Deus, e esse eleito de Deus que deveria te abençoar, te amaldiçoa, só uma autoridade maior do que a dele pode quebrar essa maldição. As pessoas estão brincando com coisas tão sérias. Jesus pagou um alto preço para dizer: é preciso que seja quebrada a maldição, porque a Bíblia diz também, uma maldição não quebrada, ela de 4 em 4 gerações, ela vai se multiplicando. E quanto mais ela se multiplica, mais desgraça ela causa na vida das pessoas. Eu fui pregar numa cidade, e essa cidade expulsou o padre. E nessa cidade dava granizo, nessa cidade dava incêndio toda hora, nessa cidade o comércio não ia para frente, o povo estava indo embora, a cidade estava se terminando, e Deus disse: essa cidade expulsou um padre, perseguiu um sacerdote, humilhou publicamente esse sacerdote, ameaçou de morte, e ele teve que sair na calada da noite. E fez o que o Evangelho disse: sacode a poeira do teu corpo, se não te recebem, e vai embora. Pois é, o bispo teve que ir lá naquela cidade, fazer um ato de reparação, fazer um ato de quebra de maldição. E a partir dali, a partir daquele ato do bispo, aquela cidade mudou. Hoje é uma cidade bonita, hoje é uma cidade próspera. Hoje é uma cidade que as pessoas voltaram a morar nela, virou um centro universitário. Na minha cidade, tinha muitas maldições. Na minha cidade acontecia cada coisa que ninguém acreditava. E uma vez que um padre exorcista, amigo meu, foi na nossa cidade. Pra você ter uma ideia, uma vez um jogador de futsal deu um carrinho na inauguração de um ginásio, arrebentou a coisa, e os ferros daquela madeira que cobria a quadra, entrou por trás da perna, perfurou todos os órgãos internos. Eles tiraram o menino dali, levaram ele para o hospital, porque saiu aqueles ferros, não saiu nenhuma gota de sangue. Horas depois o menino morreu, porque nenhum médico pôde ver que está tudo perfurado por dentro. Como pode isso? É uma maldição. Autoridades que fazem trabalhos, pactos, consagrações, que consagram as cidades a Satanás. Por isso nós temos que pensar quem nós estamos colocando no governo das nossas cidades, das nossas nações.
Porque se são pessoas que se dão a práticas satânicas, os demônios vão cobrar. Os demônios vão se vingar. Porque a maldição não é só na genética, na genealogia familiar. A maldição, ela entra na linhagem de genealogia de uma cidade, na linhagem de genealogia de uma nação. Eu fui para a África, e quando eu cheguei lá, o bispo foi me mostrar as maldições que entrou na África. Está lá no museu, quem quiser ir, que os coronéis aqui do Brasil iam para a África e levavam barris de cachaça, espalhavam em pontos estratégicos, e ali os negros se embriagavam até entrar em coma alcoólica. Eles pegavam os negros mais fortes, colocavam dentro dos porões dos navios, aí violentavam, escravizavam, abusavam sexualmente as crianças, as mulheres. E lá na África tinha uma maldição naquela região de alcoolismo. Uma maldição de alcoolismo, uma maldição de prostituição, tanto de homem quanto de mulher. E o bispo disse: precisa ser quebrado. Você é um brasileiro, faça uma oração de quebra de maldição. E eu fiz, peguei meu celular, as pessoas não acreditam, entrei pelo meu Instagram, transmiti ao vivo em nome da nação brasileira. Como um filho do Brasil eu te peço, Senhor, era na hora da misericórdia, tenha compaixão, liberta essa cidade, liberta essa nação desse demônio do álcool, desse demônio da prostituição. Vocês não têm noção, ali subia demônios, as pessoas começaram a ter possessão, caminhavam pelo teto, se enrolavam como cobra, gritos para todo lado, pessoas que se contorciam como se não tivessem ossos, num momento de oração de quebra de maldição. E você sabe que naquele dia o demônio se levantou e falou assim: eu vou me vingar. Naquela noite eu voltei para o Brasil, e naquela noite, na minha cidade, ficou conhecido no mundo inteiro, um homem no quarto andar do prédio jogou a sua mulher lá embaixo. Ela morreu. Ele desceu, pegou ela, levou, deu banho, deitou ela na cama e foi embora. Você acha que isso é normal? Na manhã daquela noite, o deputado da nossa cidade, indo de avião, o único deputado que tínhamos na época, indo de avião a uma cidade vizinha, um jovem, cai o avião e ele morre. Para quem não tem fé, isso é coincidência, mas eu escutei o demônio dizer: eu vou me vingar, eu vou me vingar. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em deusdência. Percebam, o demônio, ele se vingará sempre, se a maldição não for quebrada. A maldição vai prosperar. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Ele foi ferido por nossas transgressões, pela nossa paz, paz na nossa família, no nosso casamento com Deus. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre os seus ombros. E aonde ele é quebrado hoje? Quando a gente confessa os nossos pecados, porque daí o demônio não tem por onde atacar. Quando a gente faz a oração de quebra de maldição, e não uma vez, mas sempre, frequentemente, Jesus quebrou as maldições da nossa saúde física, emocional e espiritual. Verdadeiramente diz no versículo 10 do profeta Isaías, no capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermo, como diz Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Ele veio para romper todas as maldições.
Como receber então as bênçãos? Não brinque. Tem muitas pessoas aí dizendo que não acreditam em maldições que passam de geração em geração. São hipócritas, falsos, não querem encarar a verdade. E o que é pior, ficam passando tinta por cima da ferrugem, e depois que a ferrugem explode, o estrago fica maior do que antes da tinta colocada sobre ela, porque vai corroendo por dentro. Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo versículo 12, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Como quebra uma maldição? O princípio é pela fé. É pela fé. Eu podia citar aqui tantos textos. O segundo princípio é tomar posse da bênção. E o terceiro princípio é a confissão. Porque se eu com fé tomo posse da bênção, eu tenho que confessar o pecado. E depois, quero concluir para a gente rezar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Precisamos assumir uma vida nova em Deus. E como é que assumimos essa vida nova em Deus? Cortando o cordão umbilical das maldições dos nossos antepassados. Antes que alguém coloque alguma coisa no que eu estou falando, para dizer que isso aqui não é real, e depois você sinta o efeito do estrago que o diabo vai fazer, eu quero dizer uma coisa: primordial. Primordial. Não tem como ir em frente em nada, de imperar nada, se não rompida, se não cortada as maldições dos antepassados. Quantas mulheres que não conseguem engravidar porque trazem palavras malditas e engravidam. Quantas pessoas que vieram de fruto de violência mesmo dentro do matrimônio, e que a esposa amaldiçoava aquele esposo bruto que não sabia dar um carinho, que não sabia dar um afeto, era como um animal na vida conjugal. E essas maldições não foram quebradas, e hoje continuam as violências, hoje continua a maldição de quando o pai deseja e a mãe deseja ter um menino e nasceu a menina, e depois vem toda aquela voragem da afetividade, da sexualidade. Desejam ter um menino e veio uma menina, e vem todo aquele desequilíbrio de identidade. Precisa ser quebrado. Não negue mais e não demore mais para buscar a misericórdia. Eu levanto o estandarte sangrento do madeiro da cruz, em nome de Jesus, pelas suas chagas e pelo seu sangue, pelas lágrimas da Virgem Maria, pelo poder de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e de todas as milícias celestes. Determino que seja quebrado pelo nome santo de Jesus toda praga, toda maldição, trabalhos, pactos, consagrações que fizeram da tua vida e da tua família em qualquer entidade maligna. Amado irmão, amada irmã, gostou do nosso conteúdo, desta pregação? Se você gostou, dá um like, compartilha, convida outros irmãos a seguir a missão. Ajude-nos também a evangelizar no Pix que está aparecendo aí nesse nosso vídeo. Você pode através dele nos ajudar, como também pelo doações.ironispoldaro.com.br. Deus te abençoe. Nos encontramos todo dia na misericórdia e na Eucaristia.